todos. Tudo bem, gente? Já nos conhecemos. Acho que, pelo menos a maioria, estava aqui quando eu tive a conversa inicial com vocês na aula de abertura, né? Então, para quem não me conhece, só porque eu acho que eu estou vendo alguns rostos novos aqui, meu nome é Rômulo, sou defensor público aqui da casa do último concurso, atualmente assessor institucional da Defensoria Pública Geral e coordenador de desenvolvimento institucional. Tenho atuação no crime, execução penal, e sou titular da comarca de Betim. Estou vendo aqui alguns rostos conhecidos de lá. Eu queria pedir desculpas, acho que a Ellen já explicou, parece que o professor Renan teve um problema, né? E ele não vai conseguir proferir nessa data a aula de recursos e impugnações. Então, eu tive a ideia de, assim, sem preparar um material, vim aqui só para vocês não perderem a viagem, ter alguma conversa sobre alguns assuntos interessantes, apresentar uma comunicação que eu apresentei sobre 3 assuntos. Fica à vontade, Alezinha. Sobre 3 assuntos que eu apresentei num curso de inverno que eu fiz na Universidade de Lisboa esse ano, que são 3, eu chamo de 3 suspiros democráticos em meio ao processo penal do espetáculo. A minha pesquisa, eu faço mestrado na PUC, e a minha pesquisa ela envolve muito essa questão de direito penal e mídia, que está tudo bastante em voga hoje em dia, essa relação. E eu trabalho muito na linha do professor Rubens Casara, que é um juiz do Rio, e um Marcos Alan Gomes, um juiz lá do norte do país também, que ele trabalha muito essa linha tênue. Como garantir um julgamento justo diante de uma mídia, né, que transforma quase em uma novela as operações criminais. E aí eu tive a oportunidade, já pelo 2º ano seguido, de ir, em janeiro, na Universidade de Lisboa, e esse ano eu apresentei uma comunicação lá e eu queria, acho que, trazer para vocês. Eu vou apresentá-la também na semana que vem, na Unileste, lá na Universidade de Ipatinga. Fui convidado depois dessa comunicação e aí eu pensei em apresentar para vocês aqui. São 3 temas que todo mundo conhece e eu acho que vai ser bem interessante a gente dar uma verticalizada. Vai ser uma aula um pouco diferente, talvez num nível, para quem está começando a faculdade, talvez até um pouco complicado em alguns aspectos, que eu vou descer a minúcias técnicas em alguns dos temas, que eu acho que quando a gente para passar em concurso, a gente tem que ter nota 7, ser nota 7 em tudo. Mas o concurso a gente não conhece os assuntos, né? Quando a gente quer ser bom em alguma coisa, a gente tem que verticalizar naquele assunto de verdade. Então, hoje aqui a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente. Eu até poderia falar um passante de recursos, ações autônomas de impugnação, mas eu acho que isso melhor do que eu vai falar o professor Renan com vocês. Então, eu queria, acho que aproveitar aqui, eu acho que vai ser enriquecedor, porque são temas que todos vocês conhecem, eu vou apresentando aos poucos, mas eu vou apresentar uma conversa, eu falo meio rápido, se ficar complexo, vocês... Porque a cabeça funciona mais rápido que a fala. Então, se eu falar muito rápido, vocês pedem. Rômulo, fala um pouquinho mais devagar, aí eu tento mastigar o assunto para vocês, beleza? Eu pensei... Vamos lá. Esses microfones vão cair. Deixa eu botar eles aqui do meu lado. O primeiro respiro democrático, que eu chamo, são 3 decisões. O que respiro democrático? Por que eu dei esse nome, né? A minha apresentação ela teve o nome de 3 respiros democráticos em meio ao processo penal do espetáculo. Por que eu chamei de respiro democrático? O processo penal brasileiro, qual o problema? A gente está com convivendo com essa globalização de informações, essa troca rápida em grupos de WhatsApp, Facebook. O direito penal ele não deixa de ser uma ciência. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê ninguém dando pitaco sobre física no Instagram, no Facebook, sobre, pneumonia é melhor tomar tal remédio. Mas a gente sabe que as pessoas se arboram na condição de descer a minúcias técnicas, comentando de processos judiciais e discussões legais. Então, o estudioso do direito, principalmente no momento que está na moda aí do direito penal, ele vai ter essa preocupação de como é que eu vou enfrentar uma discussão no domingo de família lá com meu tio que é bolsonaro, sobre a prisão em segunda instância. Como é que que concordo ou não, aí esse é um tema dividido, posso até acrescentar ele para a gente discutir ele aqui também hoje. Porque acho que o estudioso do direito ele não pode se furtar a discutir temas polêmicos. E a gente tem que... Você pode ter opinião A ou B, mas eu acho que você tem que ter conhecimento das 2 posições para poder fundamentar a sua conclusão, né? Então, como é que você vai, estudioso do direito, sentar numa mesa de domingo lá? Eu sempre penso assim, como é que eu vou fazer? Esse é um desafio do estudioso do direito hoje, que é fazer as pessoas comuns,
que não são iniciadas na área compreenderem um pouquinho dessas discussões complexas. Porque todo mundo reage muito com o fígado. Até a galera que é menos iniciada no direito, de regra, ela vai dar as mesmas respostas que a tia da esquina para o direito penal. Que é prisão, vamos prender, olha só como é que está ficando pouco tempo, por que não bota ele no pau de arara? E as respostas elas vão descambar para a vala comum. Como eu disse naquele encontro nosso inicial, a gente, nas discussões de direito penal, a gente pode achar qualquer uma das posições que são epistemologicamente, cientificamente válidas. E, em relação à prisão em segunda instância, por exemplo, a gente tem duas posições que são válidas. Independente de... Para mim, eu tenho a minha posição, que o texto é muito claro. Mas eu não posso negar que a outra posição ela é doutrinariamente válida. Tem quem defenda. E cientificamente, as duas posições. Que você precisa guardar o trânsito em julgado. Aliás, que você precisa guardar o trânsito em julgado, que você não precisa guardar o trânsito em julgado. Você tem essas duas posições tecnicamente defendidas com muita propriedade. E eu me convenci de uma maneira, mas tenho outros amigos que se convenceram de outra forma. Mas se você defende isso tecnicamente com argumentos científicos, o debate é válido e rico. Mas quando você sai do campo do direito para a vala comum das discussões, a nossa ciência fica esvaziada e o debate empobrecido. A gente vai ter o direito e os próprios estados de direito ele fica vulnerável, ao ponto que o direito penal ele vira um simples instrumento utilitário de se chegar a um fim. E por que eu estou falando isso? Por que o direito ele vira eu chamo de novela? As operações criminais elas viram quase uma novela, que a gente assiste todo dia, tem um capítulo no jornal, quem liga lá num canal que passa jornal o dia inteiro, que eu não vou citar o nome, mas a gente está na instituição pública, mas a gente está lá assistindo o dia inteiro capítulos ali, o pessoal tentando dar um spoiler do que vai acontecer à noite, será que Lula já pode ser considerado preso, Lula ainda está considerado em trânsito para a prisão quando ele está dentro do carro. A gente assiste um jornalismo que fica pautado dentro dessa ótica de novelizar e de romantizar as decisões. Eu estava vendo a análise ontem, eu tinha um programa de domingo que é famoso de jornalismo, que ele estava ontem fazendo, ele recortava os trechos das falas dos ministros sobre esse julgamento e botava com a musiquinha no fundo, e entrava uma fala de um defendendo um ponto, de outro entrava outra. Uma coisa complicada. Como é que você que estuda, como é que você vai para uma sala de direito penal falar de ciência depois disso? Eu fico aqui, coitado dos professores de processo penal, eu fico assim, o que eu vou falar na sala de aula, gente? Se o Gerson Camarote e o William Bonner estão especialistas em direito penal agora, o que eu vou falar na sala de aula? O professor de processo penal, acho que o Auri Lopes fala muito disso, vocês acompanham ele no Facebook. Ele fala, gente, o que eu vou ensinar agora? Porque tá brincadeira, tá difícil. Porque como é que você vai lutar contra uma pessoa que tem um canal que fala para, sei lá, vou chutar 30, 40 milhões de pessoas de uma vez? Como é que eu vou ficar ali nesse trabalho de formiguinha para a sala de aula tentar falar de ciência, de falar de raciocínio, de construções lógicas e fazer as pessoas entenderem por que o sistema funciona de determinada forma? É um desafio muito grande. Isso o direito penal é dentro dessa... Porque o crime sempre despertou o fascínio, a curiosidade, o interesse. Por isso que o julgamento do crime, do homicídio doloso contra a vida, é feito num tribunal, em um ritual quase teatralizado, né? O tribunal do júri é quase um teatro, em que as pessoas colocam a beca quando elas perdem, né? É ali quando você bota a beca, é quando você perde tudo que está fora. E aí você entra ali neutro, para ser um instrumento ali daquele teatro e daquele espetáculo. Então, o crime ele sempre despertou, e os julgamentos criminais sempre despertou o interesse e o fascínio. E quando a gente tem que desmistificar esse papel da mídia como uma mediadora desinteressada dos acontecimentos históricos. A mídia funciona dentro de uma lógica empresarial. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre isso, é assim. Ela funciona pautada pelo que dá audiência, pelo que é vendável. Eu não estou dizendo que é bom nem que é ruim, mas é assim que se fazem. Você vai botar o que na sua capa? O que você acha que é mais importante a sociedade conhecer? Ou que você acha que se você botar, vai todo mundo comprar o jornal para ler? Então, a mídia funciona dentro de uma lógica empresarial, pautada por estratégias de disputa de mercado. Então, e o crime, ele aparece como um produto muito interessante dentro dessa lógica. E você vender as apurações criminais, você vender o processo de criminalização, principalmente quando ele atinge agora pessoas famosas, até ontem tidas como intocáveis. Quando o crime ele chega o direito penal ele vira uma parte das suas armas para mirar nesse público, aí você tem um espetáculo pronto.
Aí você tem um espetáculo pronto e a gente há quanto tempo? Quantas fases da Operação Lava Jato? É uma novela que não acaba, já estamos na qual temporada dela? 48ª? E você tem que começar a ser crítico em relação a essas operações, porque qualquer coisa que acontece no Brasil hoje é Operação Lava Jato. Uma ramificação da Operação Lava Jato. Qualquer operação da polícia hoje, isso aqui tem uma ligação com a Lava Jato. Por quê? Porque é dentro da lógica de vendagem até institucional da Polícia Federal e do Ministério Público, muito interessante para eles. Acabou sendo um produto de verdagem corporativa muito rico. Todo mundo tenta surfar nessa onda. Prêmio Novare desse ano. Apresente sua prática, está lá na TV, sobre corrupção. A gente discutia atendimento de família, tudo mais. Hoje em dia, quem tem o melhor projeto sobre corrupção? Prêmio Novare desse ano. Então, a sociedade fica muito... Parece que isso vai em função desse mote, que, lógico, é um mote super importante, mas não é o único. Não é o único que a gente precisa considerar. Então, dentro dessa ideia de espetáculo penal, da mídia direcionando todos os seus holofotes para essas apurações, o crime aparece como um produto rico, um produto interessante, e a mídia vai se apropriar disso. E, dentro dessa lógica, o direito penal ele serve a prender. A mídia precisa apresentar personagens de forma dicotômicas, bem e mal. Vai ser sempre dentro do bem ou do mal, quem está certo e quem está errado. Então, as únicas duas cores que tem no arco-íris vão ser o preto e o branco. Não tem nada fora disso. Você não vai descer a complexidade que alguns casos e algumas questões envolvem dentro dessa novela televisionada que se tornou o direito penal. Isso, cientificamente, dogmaticamente, é muito perigoso, porque o direito penal que arromba uma porta de um direito fundamental, de determinada forma hoje, ele vai bater na sua amanhã. Vai bater na sua amanhã. E não achem que o direito penal está muito longe de vocês, porque o direito penal, todo mundo tem aqui algum conhecido que já passou no Blitz, tinha tomado uma cerveja, acabou não sendo parado, algum conhecido da família que ficou preso na malha fina do imposto de renda, isso está com medo disso virar uma denúncia de sonegação fiscal. Então, a gente tem uma complexidade, assim, porque às vezes a gente acha que o crime está muito longe da nossa vida. E o direito fundamental é sempre ruim quando é para o outro. Quando é para a gente adora. Então, o direito fundamental ele é sempre ruim para o outro. Para quem comete, por exemplo, não, mas aí tem diferença. Por exemplo, tem um caso interessante. Esse final de semana, lá no plantão do jogo ontem, Cruzeiro e Galo, aí a defensoria funciona no plantão, né? E aí tinha um caso lá, teve um cara que foi indiciado lá por desacato, e isso vai para o GCRIM. E aí funciona um juizado especial criminal lá, e isso ilustra bem o que eu estou falando aqui. Aí o que ele falou? Ele estava bem, o promotor estava até inclinado, acho que eu vou arquivar isso aqui, estava achando que o negócio estava meio forçado, né? Eu estava ali. Aí daqui a pouco ele falou, eu fui preso aqui, mas a gente tem que pensar que não dá para me tratar da forma como trata qualquer bandido, né? Eu sou um cara que eu tenho instrução. Entendeu? Se fosse um cara que está aí cometendo crime, tudo bem, mas como é que é? Eu tenho estudo, eu já estudei fora, eu tenho instrução, eu não sou qualquer um. Aí ele descambou para isso. E isso, assim, você não pense, é assim que a sociedade pensa mesmo. As pessoas acham que crime só quem comete é o outro. Ela pode estar praticando ali o mesmo ato. Ele não se vê como um criminoso, a dificuldade de se ver. Ele está sendo ali indiciado por crime, ele não pode ir embora dali, meu amigo, você está aqui, com a sua liberdade restringida, prestando explicações. Se você quiser ir embora daqui agora, você não pode, você está acautelado. E o cara não conseguia, nem naquela situação ali, se ver como quem estava infringindo a lei. A defesa dele ali, ele perdeu, porque o promotor voltou atrás, ofereceu a prestação e acabou concordando. Mas ele ia embora quando ele começou com essas, que eu senti que ele tinha irritado, o promotor tinha falado, estou pensando em arquivar. Antes dele entrar, eu conversei com ele. Ele estava indo bem, falando, não, isso aí foi um entendido, eu não quis desacatar ele, o que aconteceu foi um empurra ali. O negócio estava se contornando, daqui a pouco ele e a polícia também tem que ver que eu não sou qualquer um. Aí quando ele foi para isso. Mas é assim que a sociedade vê, né? Então, assim, nesse direito penal que só se presta ao bem e mal, ao certo e errado, e só quem comete crime é o outro, a sociedade ela sempre espera, no final dessa novela, que o próximo ato seja a prisão. Não tem espaço. Não tem espaço. Alguém aqui já acreditou verdadeiramente que a sentença, por exemplo, eu vou pegar um que gera desafeto geral. Eduardo Cunha, acho que é unanimidade negativa, não sei, pelo menos de regra é. Que seria absolvido
Mas a possibilidade de absolvição, um processo quando começa, a gente não pode ter uma certeza absoluta de que vai ser absolvido ou condenado, por mais que você tenha, pessoalmente, um repúdio pela figura daquela pessoa. O processo penal, pelo menos, lógico que o Ministério Público ele tem que formar seu conhecimento sobre seu convencimento, sobre presença de materialidade, indício de autoria, para oferecer a denúncia, mas o judiciário não pode se aproximar da questão ao ponto de você não ter a menor dúvida que no final daquilo ali é da condenação. Pelo menos no momento inicial. Já se desconstituiu de plano qualquer possibilidade de absolvição. Com isso quer dizer que eu vou ser bobo, também não posso fazer uma interpretação tola dos acontecimentos e tudo mais. Não se trata disso, não se trata de achar que é santo ou de achar que ele não deveria ser condenado. O que se trata é que se a absolvição não é levada a sério como possibilidade, nem desde o início da ação penal, a gente tem um problema de julgamento. A gente tem um problema ali de julgamento de cara. E esse equilíbrio entre um julgamento justo e a publicidade opressiva sempre foi complexo. Tem um caso americano, que acho que é da década de 60, Shepard vs. Florida, que é um caso célebre americano, que tem o Justice Jackson. Ele tem uma frase que o julgamento ditado pela imprensa tornou impossível, entre aspas, não é com essas palavras, mas essa frase, o julgamento já ditado pela imprensa ao longo do processo de julgamento, o julgamento condenatório, ditado já na imprensa ao longo da instrução, tornou impossível qualquer possibilidade de julgamento justo. E aí ele anula, esse caso é da década de 60 da Suprema Corte Americana, e aí ele anula o julgamento só pela publicidade opressiva que se fez em torno daquele caso. Eu não quero nem saber se influenciou os jurados ou não. Só que é óbvio que os jurados não estão julgando com possibilidade de fazer um julgamento isento diante do que está acontecendo e do que eu estou vendo acontecer em relação a esse caso. Então, isso é uma coisa que está sendo trabalhada há muito tempo. E o direito penal já se debruça sobre isso. No Brasil, especialmente, como eu estava dizendo, com essas questões dos julgamentos políticos, dos julgamentos criminais que atraem essa... E aí você mistura paixão política e apreço por candidato A, apreço por candidato B, gosto do fulano, gosto do ciclano. Quando todos esses ingredientes entram, você mistura político e direito, você tem um combustível complexo. Porque é o que eu estava tentando explicar. A absolvição e a possibilidade e o respeito às garantias fundamentais são vistos sempre como obstáculo. Então, os direitos fundamentais, o direito ao recurso, o direito à apelação, o direito a produzir provas, o direito de não ser conduzido coercitivamente, ele acaba sendo visto como um entrave ao eficientismo penal. Porque, se você for parar para pensar, eficiente, como é que diz aquele dia? Até a tortura é. E alguém defende a tortura validamente? Acredito que não, espero que não. Mas, por eficiência, se nós vamos levar às raias do absurdo o discurso de eficiência de uma apuração penal, a gente vai chegar à conclusão que até a tortura é válida. Até a tortura é válida. Se a gente pode atropelar as regras de uma forma que só o que interessa é o resultado final, a gente vai voltar a dizer que a confissão é a rainha das provas e que torturar para resolver o caso também é um caminho aceitável. Então, as garantias fundamentais conquistadas com séculos de luta, às custas de muito debate, às custas de muita superação de guerras históricas, de momentos de supressão de liberdades, como foi aqui o período em que a sociedade ficou alijada do processo eleitoral dos anos de chumbo, da ditadura militar. Por exemplo, a gente vai ter uma complexidade muito grande de fazer essa equação. Então, estou só fazendo essa abertura inicial para situar vocês no qual que é o objeto de preocupação que eu tenho nos meus estudos e sem demonizar, assim, é importante que você diga, eu não estou demonizando o papel da mídia. O papel dela de mediadora dos conflitos, de fiscalizadora dos conflitos sociais e de informação. Só que sem demonizar a atitude da mídia, a gente precisa analisar também, ceticamente, como é que a coisa está se desenrolando, como é que a coisa está sendo apresentada e se desenrolando esse emaranhado aí de problemas de atropelos, de alterações, não é só no judiciário, de alterações legislativas, que se 10 medidas contra a corrupção, o que tem ali. Está sendo feito empurrando-se goela abaixo da sociedade. Sem o debate necessário, e eu acho que o mais emblemático desse exemplo é as 10 medidas contra a corrupção. Todo mundo é contra a corrupção, óbvio. Quem que é a favor da corrupção? Essa é uma pergunta idiota. Com todo respeito, você é contra a corrupção? Óbvio, todo mundo é contra a corrupção.
uma pergunta idiota. O que você quer fazer para que você consiga maior probidade no trato do erário e o respeito à lei, porque assim, o diagnóstico é correto. Realmente está sendo feito um mau uso da gestão de verba pública e a gente tem um problema de corrupção crônico no país. E quais são os remédios que podem ser oferecidos para se resolver essa questão? Essa é a grande questão. Não o diagnóstico. O diagnóstico está certo, os remédios oferecidos me parecem que são perfumaria. Perfumaria, porque o direito penal ele não vai entregar o que estão prometendo que vai entregar para fins de resolução de problemas sociais e de conflitos, principalmente nessa questão da corrupção. Já dito isso, que o crime se apresenta dentro dessa lógica de novelização, de dicotômica, de bem contra o mal, em que o único desfecho aceitável por quem está ali assistindo aquela novela é a prisão, em que os advogados, inclusive, a defesa é retratada como com aquela que oferece artimanhas e obstáculos ao processo, o juiz é o aplicador da lei, duro, e que assim mesmo precisa ser, e o Ministério Público é aquele acusador implacável que não tergiversa com a corrupção, e não tergiversa com os desvios. A coisa é retratada assim de forma caricata. Então, nós temos, de um lado, uma instituição que seria quem trabalha na defesa, que está ali posta a colocar obstáculos e qualquer tipo de artimanha para impedir a efetivação da justiça, o acusador como aquele que não tergiversa com o menor desvio, e o juiz como aquele homem duro, disposto a inclusive, sentar em rodas de discussão, que é uma coisa muito nova e muito complexa, me parece, do juiz discutindo intervenção federal, como é que tem que ser, ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar. Eu queria saber quem vai julgar. Se eles estão participando, quem vai julgar? Eventual questionamento sobre isso. Porque a partir do momento que você está participando da formulação do projeto, quem que vai julgar eventual desvio? Você é contra, a favor? Não. Só que se alguém for e levantar alguma questão, qual a imparcialidade que tem quem participa do processo para analisar aquilo? Então, são essas as angústias que eu, às vezes, assistindo a alguns acontecimentos sociais, eu tenho. Vamos lá. A primeira, e eu já vou dizer que eu não vou aqui me excluir sobre as razões de decidir. Por que determinado ministro decidiu assim? Porque ele queria proteger os amigos dele. Essa aqui é a decisão de Gilmar Mendes. Então, o pessoal muito toma... Eu vou decidir aqui o que ele decidiu em relação a esse assunto. Eu não vou ficar aqui elucubrando por... ele decidiu isso agora porque ele queria proteger algum amigo. Foram coisas que a imprensa especula muito. Mas não é científico. Para a gente aqui não contribui. Para a gente aqui é a decisão em si. E esse caso é emblemático, que é a questão das condições coercitivas, né? Tem uma ação que foi... E esse caso é muito legal. Que olha só como é que a coisa está tão caricata nos meios de imprensa, que a OAB entrou com essa ação, o ministro Gilmar Mendes deu a decisão, a OAB nem comemorou. Ela não queria nem... A ação é dela, ela que pediu. E aí, quando ela vem a decisão, você não tem nenhuma defesa enfática daquela decisão, porque como quem tomou foi um ministro que tem causado alguma turbulência e polêmica nos meios de comunicação, não se quis nem colar muito, apesar de ter sido a autora da ação. E ele deu um provimento até parcial em relação às condições coercitivas. O pedido era mais amplo. Mas você vê como a coisa ela é tão complexa e o jogo de comunicação em cima da eficiência penal é tão grande que você tem as pessoas que, às vezes, provocaram o judiciário para tomar determinada pedida, evitando até mesmo de tomar partido dentro daquela decisão, de tentando se afastar, dar um distanciamento daquela decisão. Eu vou colocar aqui para vocês que essa questão é muito interessante. Olha o que diz o artigo 260 do Código de Processo Penal. Se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Esse é o artigo 260 do Código de Processo Penal. O que estava acontecendo? Até 14 de novembro de 2017, isso aqui está no site da Operação Lava Jato, foram feitas 222 conduções coercitivas, somente nessa operação. Mais de 220 conduções coercitivas. Esse ato, parece que isso se tornou uma espécie de ato preparatório, né, das operações criminais. Primeiro, quando você quer abalar a presunção de inocência, o que estrategicamente você faz? Você manda conduzir coercitivamente. E aí a coisa pode acontecer 6 horas da manhã. Impressionante como a imprensa está com um helicóptero em cima da casa do cara. O que você está querendo ali? Porque qual é a justificativa legal que você tem de conduzir alguém se chegando lá ele não é obrigado a falar? Quem me ajuda aí? Alguém tem alguma ideia de qual é o... Eu sei a justificativa que eles dão. Estou só perguntando se alguém
Eles dizem que é para evitar que eles combinem versões. Mas, sinceramente, convence que você lê alguém para ser ouvido, se o cara chegando lá não é obrigado a falar, e outra, sem que ele tenha se negado a ir anteriormente. Olha o que diz o artigo. É porque, assim, se você. É porque o que eles dizem? Que o Estado no exercício de um poder geral de cautela. O poder de cautela, em matéria penal, ele é extremamente discutível. Existe poder geral de cautela restringir liberdade individual sem autorização legal? Eu penso que não. Porque o Código de Processo Penal, a Constituição, toda vez que ele diz quando você pode restringir a liberdade. A prisão só é admitida diante de crime inafiançável e depois de condenação transitada em julgado. Porque é uma espécie de prisão, ainda que momentânea. Isso parece que herda daquela ideia da ditadura de prisão para averiguação. Você chama o cara meio que para conversar. Não, chama ele aqui para eu falar com ele. O Código de Processo Penal, em validade, tem gente na doutrina que defende que nem esse 260 nem vale. Porque diante da Constituição Federal, só que nem isso aqui seria válido. Mas vamos supor que isso aqui seria válido. A lei disciplinou as hipóteses de que você pode conduzir. Eu estou aqui já aceitando. Vamos supor que eu não tivesse que... Tem muita gente que repudia esse próprio artigo. Não. Diante do fato de que quem vai lá pode calar, sem que seu silêncio possa ser usado em seu prejuízo, como é que eu posso forçar alguém aí? Mas vamos supor que isso aqui que aí tem um temperamento, que o 260 tem a validade constitucional. Se o acusado, olha o que diz o Código do Processo Penal, se não tivesse disciplinado, você poderia dizer que aí você vai buscar na analogia, mas ele disciplinou. Se o acusado não atender a intimação para interrogatório, vírgula, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade, então, poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Então, a lei trouxe a hipótese de quando é que o acusado e o investigado pode ser conduzido à presença dela. Quando ele descumprir intimação anterior. Eu estou precisando falar que esse cara, chama ele aqui. Ah, mas ele não é obrigado? Não interessa. Chama ele aqui para olhar para a minha cara, então. Mas ele está dizendo quando é que você pode chamar ele lá para olhar para a sua cara durante a investigação. Então, isso é uma coisa que foi se naturalizando sem o questionamento. Aí é o que eu estou falando da avalanche, do processo, do eficientismo, porque isso, para os meios de comunicação, é maravilhoso. Isso aqui é um ato maravilhoso, dessa preparação da prisão. Quando, por exemplo, vou dar o exemplo do mais emblemático das condições coercitivas, do ex-presidente Lula, lá em Guarulhos. Vocês lembram? Uma multidão no aeroporto, helicópteros, e aí ele entra para dar aquele depoimento lá na Polícia Federal de Guarulhos, acho que foi em Guarulhos ou Congonhas, agora eu não lembro o aeroporto, mas em São Paulo. Ele entra para dar aquele depoimento escoltado, ele com a liberdade sem descumprimento anterior de ordem. O que é aquela hipótese ali, dentro do jogo processual penal que o Alexandre Moraes da Rosa tão bem trata? Você arranha a presunção de inocência. Você começa a arranhar a presunção de inocência dele. Pô, esse cara a polícia já botou no camburão, já levou para lá. O leigo está vendo assim. A gente que trabalha com direito penal, às vezes pode até ter algum distanciamento. Mas quem está na sua casa assistindo a TV, ia lá, estão levando o Lula no camburão. E assim com qualquer outro. Mas a leitura que o leigo, que não é iniciado, faz é essa. E lá, já botaram no carro. Será que ele sai de lá hoje? Entendeu? Essa é a leitura. Então, o que você está fazendo? E hoje liberaram, mas daqui a pouco eles vão pegar de novo. É essa a mensagem que você vai incutindo ali. E aí você não pode olhar isso de uma forma ingênua. Eu acho que a gente tem que analisar o direito penal, ele é o instrumento mais violento de intervenção do Estado na liberdade alheia. E o seu uso não pode ser encarado de maneira ingênua. A gente não pode dizer que se conduz de qualquer presença de um parlamentar no exercício de mandato, que se conduz coercitivamente, um ex-presidente da República, ou alguém que se conduz sem e a imprensa está lá acompanhando de helicóptero e com batedores filmando a janela do carro ao vivo. Que isso não seja proposital, que isso não tenha um efeito dentro dessa lógica espetáculo e processo penal de jogar a opinião pública para um lado. Porque se na casa de vocês não acontece, na minha família, o termômetro é aquele almoço de domingo. Quando vem aquele assunto, você vai sentindo o termômetro ali, ele seria um ótimo termômetro do que a classe média, principalmente, está pensando em relação àquele caso. Então, eu peguei isso, que acabou sendo o caso mais emblemático, mas foram feitas mais de 200 condições coercitivas. Isso foi se naturalizando, isso foi se entrando na rotina das operações criminais, sem prejuízo de alguns questionamentos de quem sempre defendeu a ilegalidade e a inconstitucionalidade dessa medida, isso foi se entrando na naturalidade, foi sendo praticado. Até que, na arguição de descumprimento fundamental 395 e na ADPF 444 da Ordem dos Advogados do Brasil, o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar. E o ministro Gilmar Mendes, o que ele fez? Ele vai dizer que essa medida viola
a presunção de não culpabilidade, porque a presunção de não culpabilidade ela encerra até uma regra de tratamento, que é o direito de que o acusado não pode ser tratado como culpado enquanto se presume sua inocência. Não é só questão, nem só processual, é uma regra de tratamento a presunção de inocência. Essa é uma vertente muito explorada e às vezes esquecida da presunção de não culpabilidade constitucional. Que ele falou, essa regra encerra também uma regra de tratamento dos órgãos públicos contra aquele da qual não tenha alicerçada contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Enquanto eu não tenho a culpa formada, eu tenho que tratá-lo como inocente. Então, como é que eu busco ele na casa dele sem descumprimento prévio e levo para depor, sendo que se chegar lá ele não é obrigado a falar? Sobretudo diante dessas operações midiáticas e com o helicóptero acompanhando, lente e tudo mais. Então, essa foi uma dificuldade que ele não supera. E ele fundamenta, assim, que viola a não culpabilidade, o direito de ser tratado como inocente, e sobre outros aspectos. Ele lembra também essa questão de que não há razão para se obrigar ninguém aí, se, chegando lá, ele pode silenciar. Esse me parece que o argumento é lógico, né? Mais do que o argumento técnico, jurídico, tem um argumento lógico. Então, acaba sendo realmente um ato preparatório, e me parece que andou bem o Supremo Tribunal Federal, a gente não sabe como vai essa questão ser desenvolvida, se foi julgado só liminar, porque o ministro disse que estava... Por que ele julgou isso na liminar? Parece que tinha um pedido de pauta, e as condições continuaram acontecendo, um pedido de pauta, isso não era pautado, e ele falou, então tá bom, então decidiu liminarmente, agora pauta quando quiser. Aí a coisa, por enquanto, está proibida, mas isso voltará ao debate no Supremo Tribunal Federal. Então, acho que quem faz prova de OAB, essa foi uma ação da OAB. Então, quem vai fazer prova da OAB aí, esse tema é quente. Tema quente é uma questão ainda em aberto, tem que acompanhar o que o Supremo vai decidir, mas hoje, por força dessas ações constitucionais, está proibido se realizar a condição coercitiva. Vocês devem ter reparado que isso parou de uns tempos para cá, foi por causa dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Alguém tem alguma pergunta sobre esse tópico antes que eu vire para outra? Manda. Aham. Cara, eu nem li essa decisão do Barroso, mas isso me parece mais uma tentativa de forçar uma reversão desse entendimento, porque muita gente que defende condições coercivas diz isso. Não, mas isso aqui é uma medida menos drástica que a prisão. Se não me deixar fazer isso aqui, eu vou ter que prender. Pois é, mas isso é uma justificativa muito forçada, me parece, porque a prisão ela tem hipóteses legais. Senão você está me dizendo que, porque se você tem hipótese de prisão, você tem que prender. Prender ou não é uma conveniência sua, de eu quero prender ou não quero prender. A decisão é fundamentada em argumentos objetivos e a periculosidade tem que ser concreta. Se você tem os motivos ensejadores do 312 do CPP presentes, se ele oferece alguma gravidade à ordem pública, se ele oferece algum prejuízo na instrução criminal, você tem uma hipótese de prisão ali. Então ele não tem que justificar, não, senão eu vou ter que prender. Se tivesse hipótese de prisão, você já ia ter que prender de qualquer jeito, você não podia conduzir. Condução coercitiva é uma coisa, e é para isso aqui que eu te li. E prisão provisória, prisão preventiva, prisão cautelar é outra, absolutamente diferente. Mas eles usam como reforço de argumento. Tecnicamente é um desastre esse argumento. Porque é mais um argumento de pressão. Se vocês não deixarem a gente fazer, então a gente vai começar a prender. Porque aí eu prendo ele aqui e depois eu solto, que foi o que ele fez. Só que é uma deturpação do que é a prisão preventiva absoluta. Ele está usando a prisão preventiva como se condição coercitiva fosse. E é uma pena que isso venha do Supremo Tribunal Federal. Que ele está, na verdade, dando um drible na decisão objetiva do Gilmar. Ele está tentando, e ele está mostrando, não, você que proibiu, aí eu estou tendo que prender agora. Ele está tentando dar... Então, o sistema penal é isso que eu estou falando sobre não ter uma visão inocente das coisas. Então, a gente está presenciando esse jogo. Que a gente tem uma Suprema Corte em matéria penal muito dividida. Não só em matéria de prisão em segunda instância, mas uma Suprema Corte muito dividida. Então, e os ministros eles ficam dando essas rasteiras, entre aspas, um no outro, dentro de decisão, para tentar fazer, parece que ninguém se conforma quando sua posição perde. Então, fica se tentando dar um revide, um rebate, sempre que a coisa... Pois você não tem previsibilidade nenhuma. Se você cai numa turma do Supremo Tribunal Federal, você é solto, se tiver sentença condenatória em segundo grau. Se você cai na primeira turma, você é preso. Aí você fica... Sim. Sim. Foi essa questão que ficou casuística, né? A gente foi para o caso fulanização. Porque, na verdade, se fosse... o pessoal falou muito, ele não tá, a gente tem que tratar ele como todo mundo.
Se ele fosse tratado como todo mundo, tinha sido solto já, porque na segunda turma, que é a turma do HC, todo mundo está sendo solto. Ela concede esse HC para todo mundo. Então, assim, na segunda turma está sendo 4-1. Toda vez que chega lá um HC, eles têm concedido a ordem. Em relação à prisão depois de trânsito em julgado de segunda instância. Mas na primeira turma, não. E aí continuou a maioria de 6-5 lá naquele caso concreto. E aí vamos ver qual vai ser o desenrolar disso. Mas depois a gente comenta essa ação específica, essa é mais polêmica, vamos deixar para o final. A gente comenta o que aconteceu ali, quais são as duas posições, a gente vai mais a fundo. Mas é exatamente isso que tem acontecido. Aqui até que horas? Só para eu não me perder no horário. 5, tá. Não vou. Qual horas o intervalo? Pessoal, dá que horas? Tá, mais uns 15 minutinhos. Aí depois a gente segue até o final, não devo prendê-los tanto. Só para a gente continuar conversando. Em relação à condução coercitiva, mais alguma coisa, era basicamente essas reflexões, essas angústias que eu queria dividir. Esse foi o primeiro respiro democrático em meu processo penal do espetáculo, que eu chamo que o Supremo operou, apesar da mídia, da publicidade opressiva, que ele conseguiu, parece que caiu em razão e, por enquanto, apesar de ser uma decisão liminar, as regras foram estabelecidas de uma forma que eu concordo. Então, assim, só vocês, como vocês são estudantes ainda, aí um toque para concurso ou para a vida, se vocês o que você vai responder sobre isso aqui? Depende de onde você esteja. Tem que entender as posições que estão aqui. Se você está lógico, se você está num concurso, tem que conhecer a posição do teu examinador da banca. Você vai ter que pesquisar quem está fazendo essa pergunta, se ele tem alguma coisa escrita sobre isso. Porque é isso que ele vai querer de resposta. Isso não é a resposta que eu acho mais técnica, mas para a vida de vocês é o que eu recomendo que vocês façam. Se você tiver lá a prova do MPF, você vai dizer que a condução coercitiva é maravilhosa, que é flores, que estamos refundando o país e que hoje a gente tem uma guerra santa como a criminalidade e que a gente vai viver no mundo das flores amanhã. Mas se você tiver que isso tem validade constitucional, óbvio que tem, que o juiz tem poder geral de cautela, prova da magistratura federal, acho que também vale defender, porque você vai estar empoderando o juiz, né? Porque quando você diz que o juiz tem poder para isso, tem poder para aquilo, ele adora. E aí ele fica feliz. Nossa, eu tenho poder geral de cautela. E ele vai ficar ali, ele vai ficar feliz com isso. Então, se você estiver na prova da magistratura federal, também defenda. Lógico, olha a posição do examinador, porque tem muita gente lá que não concorda. Por isso que eu estou fazendo essa ressalva. Mesmo, às vezes, no MPF. Tem muita gente no MPF que não concorda com as condições coercitivas. Mas, assim, regra geral, eu acho que deve ter maioria lá, até porque se empodera a instituição que se defenda isso aqui. Mas, regra geral, eu defenderia as medidas. Sobre esse argumento que eu falei, da condição coercitiva, que o juiz tem poder geral de cautela, que a presunção de não culpabilidade é um princípio, o princípio pode ser ponderado, então eu teria validade constitucional. Isso na prova da MPF, magistratura, se vocês não conhecerem a posição do examinador. Prova da OAB. A OAB ajuizou uma ação. Não pode, não tem validade constitucional por ofender o princípio da não culpabilidade. Prova da defensoria, não preciso nem falar. Se eu for examinador, então, todos os colegas que eu converso, vocês não precisam nem falar. Isso aqui é uma aberração, vocês desçam a lenha disso aqui. Beleza? Vamos lá. Segundo, isso aqui é bacana, isso aqui está na ordem do dia pra caramba. Isso aqui é um dos temas que eu acho que isso aqui merecia uma monografia, está muito pouco trabalhado, cara. Eu acho que eu chamei, acho que na aula inicial eu até passei por isso aqui, mas é uma coisa que eu acho que isso aqui, nesse meu trabalho que eu apresentei, eu não desci a minúcias, mas eu acho que vai ser necessário alguém parar e fazer um estudo apurado, espero que saiam monografias e teses de mestrado, doutorado, alguém aprofunde esse tipo de tema aqui, que eu acho que isso aqui é uma coisa muito rica e que vai ser vai apontar uma bússola, um norte do que a gente quer, do qual processo penal a gente quer. Que são as polêmicas cláusulas de colaboração premiada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A Lei 12.850, ela vem lá no artigo 4º e vai dizer o seguinte, que a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova, mas que com prova não se confunde, que é um pacto firmado entre o colaborador e o membro do Ministério Público ou delegado de polícia, que posteriormente serão homologados pelo Judiciário. E qual é a interpretação, o que o Judiciário faz diante de um acordo de colaboração premiada? Isso foi objeto de um julgamento supremo já, de mais de um. O Judiciário tem que verificar a regularidade, a legalidade e a voluntariedade do pacto. Está no artigo 4º, parágrafo 7º, da 12.850. Regularidade, legalidade e voluntariedade. Você precisa gravar um. Legalidade. O que quer dizer analisar a legalidade do... Voluntariedade é intuitivo. O cara está aqui sendo forçado a vir aqui colaborar ou não? O Judiciário vai analisar isso. Está aqui de boa, está tranquilo, espontaneamente ele quis vir aqui,
Essa aqui tem um aspecto polêmico da voluntariedade, que é se o cara, essa questão de prender para delatar, se não vulnera a voluntariedade. E tem uma coisa que está sendo feita já, quase que isso não é divulgado, isso não é dado oficial, mas você coloca quem está quase delatando num presídio melhor quem não está. Num pavilhão melhor ou não está. Ele tem TV. Ele vai ter uma caminha melhor se ele for. Até que ponto isso não mexe aí com essa questão da voluntariedade. Então, por esse aspecto, ela ainda é polêmica. E me parece que até o Estado ele precisa ter uma preocupação ética também, né? Porque a superioridade ética do Estado, o que diferencia ele de quem pratica crime, é essa superioridade ética. O Estado não pode ficar aqui utilizando a sua estrutura e do seu poder como barganha de obtenção de prova. Então, a voluntariedade nesse aspecto. Regularidade é formal. Está formal ali, se o acordo está redigido, se as cláusulas são claras, se não tem dubiedade. Então, o judiciário vai analisar. Agora, a legalidade das cláusulas do acordo, isso tem dado muito problema e muito pano para manga. É aqui que eu acho que reside as maiores controvérsias. O Supremo já enfrentou essa questão, mas isso voltou a ser aberto, por isso que eu chamo de segundo respiro. Na decisão recente do ministro, não sei se foi, acho que foi Ricardo Lewandowski, essa aqui. Vou dar uma olhadinha que depois passo o número também. Mas o Supremo Tribunal Federal, o que ele vinha sendo? Teve um julgamento, eu não sei se eu vou ter um número aqui, que foi a petição... Foi uma das petições, o Supremo Tribunal Federal se reuniu no seu plenário e disse que o judiciário, quando ao relator, ele teria os poderes de homologar aquele acordo, e o judiciário, depois, no plenário, não poderia revisitar as cláusulas daquele acordo. Ele não poderia se imiscuir sobre a conveniência ou não daquela cláusula ter sido firmada. Quais são os problemas? Vem sendo feito alguns acordos que incluem algumas cláusulas como regime diferenciado aberto, prisão domiciliar aberta de 10 anos. O cara tinha a pena de 100 anos, aí não, você vai pagar 2 em domiciliar no teu condomínio de luxo aí. Isso está acontecendo direto. Isso é uma coisa, o que eu estou falando aqui não é novidade, está acontecendo direto. E vem sendo homologado, e a jurisprudência do Supremo, até então, está fazendo ok. Pode convencionar com pena, pode convencionar como regime de cumprimento, pode convencionar como tempo, forma, tudo. Tem sido bastante ampla a discricionariedade do Ministério Público no acordo para entabular cláusulas. E isso causava um desconforto grande na doutrina, por quê? Porque em matéria de direito penal, o direito penal trabalha com a legalidade estrita. O corolário clássico do direito penal, desde César Bueno, Marquês de Beccaria, que norteia o direito penal, é o princípio da legalidade penal, é a pedra angular do sistema. E o direito penal, aliado àquela cláusula normativa constitucional nossa de que você não pode estabelecer pena que não tenha previsão legal, é muito claro. E a lei de execução penal e o Código de Processo Penal, o Código Penal e o Código de Processo Penal estabelecem uma série de regras acerca do cumprimento da pena, do tempo, de qual regime de pena você vai ficar preso se você tiver a pena de 0 a 4 anos em um regime, de 4 a 8 anos semiaberto, de mais de 8 anos no regime fechado, se não for reincidente. Então, você tem um regramento rígido, um regramento já estabelecido, que vai dizer como é que tem que ser cumprida a pena, dentro de uma lógica do sistema progressivo. Se o crime não foi hediondo, você vai progredir 1/6. Está lá na LEP. Se o crime foi hediondo, 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Está lá também. Então, você tem uma série de normas que vão sendo desconsideradas e ultrapassadas para se fazer um acordo. Tem umas cláusulas aqui, por exemplo, que essa... Deixa eu pegar algumas como exemplo aqui. Para mim, o Ministério Público se compromete a não apresentar ações penais, em alguns casos. Deixa o acusado assuma o cometimento de uma série de delitos. Em outro caso, o Ministério Público ele vai dizer o seguinte: você pode estabelecer um percentual desse valor de restituição, vamos supor que vão ser acordados ali pelo colaborador e o Ministério Público, 25 milhões de reais de ressarcimento pelos crimes que ele está ali admitindo ter cometido. Você pode pegar ali 10% disso, vai ser revertido para o próprio Ministério Público. Isso vem sendo feito. Mas o questionamento, o ministro Teori Zavascki retirava essas cláusulas. Ele dizia que ela era ilegal, enquanto relator. E eu acho que, salvo o melhor juízo, o ministro Edson Fachin, também na Lava Jato, vem glosando essa cláusula. Só que na 13ª Vara Federal de Curitiba, o Moro acha válida.
E tem uma outra jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que diz que terceiro não pode recorrer dos termos do acordo. Então, isso está sendo praticado lá. Por quê? O Ministério Público faz com a defesa está ali. Vamos dar 10%? Cara, pô, vou perder o acordo por causa disso? Faço. Ninguém pode recorrer e o juiz homologa. E não tem recurso disso. Então, lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, vocês joguem no Conjur, isso está já publicado, tem sido dado percentual para o acusador e para a Polícia Federal em cima da restituição. Os ministros do Supremo Tribunal Federal que eu citei aqui, eles diziam o seguinte: não, a restituição, o dinheiro ele tem destino, que é a restituição da vítima, no caso a Petrobras, em alguns casos. Então, você tem que mandar esse dinheiro todo para lá, não tem como eu dar um pedágio para você. Então, ele dizia que essa cláusula é ilegal. Aí tem uma série de artigos dos promotores, do Ministério Público Federal, defendendo, né? Mas eles dizem que não, que isso tem que ser revertido para o combate à corrupção. Então, mas é um jeito de fazer o dinheiro entrar na própria instituição. Então, eu me pergunto até que ponto é ético aquele que está dentro dos polos do acordo, ele tem o monopólio ali de oferecer os termos, ele só fecha esse acordo se um dinheiro vier para ele também. Me parece que tem uma confusão de interesses clara e grave, que não vem sendo enfrentada também com a atenção que o assunto merece, com a seriedade que ele tem. Não vem sendo enfrentada. Eu não sei qual a imparcialidade que alguém vai ter para negociar um acordo, pegando uma taxa de uma parte disso para reverter para um fundo próprio da instituição. Então, eu tenho muita preocupação com esse tipo de cláusula. O ministro Ricardo Lewandowski, que foi na petição 265, o que ele fez? Ele, naquele julgamento que eu falei que teve do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que por maioria eles disseram que o Judiciário não pode rever as cláusulas, o Ricardo Lewandowski fez, na época, lá, já um discurso muito contrário àquilo que estava sendo decidido. Ele vem, peraí, quem tem o monopólio da jurisdição é o Judiciário. Se a gente levar isso às raias do absurdo que o Judiciário não pode rever as cláusulas, quem vai estar fixando a pena, em último caso, é o próprio acusador. Então, o Judiciário está aqui num perigoso precedente, abrindo mão do próprio monopólio da jurisdição, ao dizer que ele está proibido de verificar as cláusulas lá no momento da verificação. Não, lá, o que prevaleceu? Que no final dessa ação, o Judiciário só poderia verificar se foi cumprido os termos. Ele não poderia dizer, isso aqui é inválido, isso não é. Então, esse juiz monocrático estaria, na verdade, mais poderoso que o próprio plenário, que foi o que ele falou. Na verdade, nós estamos aqui, porque o juiz relator ele funciona como juiz desse processo, que isso é regimento do Supremo. Então, se ele homologa aquelas cláusulas, depois o plenário fica impedido de revistá-las. Então, na prática, o juiz aqui está mais poderoso que o próprio plenário do Supremo, se ele homologa essas cláusulas. Então, a gente está com essas coisas desamarradas ainda, e são questões, eu sei, mais complexas, mas que está na ordem do dia e ordem do debate. Nós temos aqui, teve essa decisão do plenário dizendo que a legalidade quer dizer isso, só para esclarecer para quem deu uma viajada. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Judiciário, na análise de legalidade, depois de homologado o acordo, só pode verificar se as condições foram cumpridas. Isso é a maioria no Supremo hoje. Só que, desde aquele julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski, o que ele colocou? Peraí, o monopólio jurisdicional é do juiz, eu não posso cegar a uma ilegalidade chapada. E aí ele diz, e ele dá o exemplo do que está acontecendo. Como é que eu vou dizer que vou homologar uma pena que não está prevista em lei? Uma prisão domiciliar de 15 anos num resort. Vocês estão rindo, isso acontece, gente. Joga no Google, estou falando sério. As pessoas ficam em condomínios nababescos, cumprindo 5 anos de pena, ou com a tornozeleira dentro, e uma estrutura ótima ali, 5 anos de pena ali, tudo pago, troca 100 por isso. O crime compensa, nesse particular. Então, a gente tem que se pensar até que ponto entregar a cabeça de político está valendo a pena do ponto de vista de justiça social. Porque se entregar a cabeça de político, aí você interessa que você passou 3 governos participando de determinado esquema e sugando os cofres públicos. Porque se você entregar a cabeça de 1 ou 2 políticos, você vai ter tranquilidade que você vai continuar morando na sua fazenda, no seu resort, aí, a gente faz um acordo aqui de quanto tempo, dependendo de quanto dinheiro a gente perdeu, e é só isso que vai ser discutido. Então, eu acho que a gente tem esse problema ainda desaparado. E aí o ministro Ricardo Lewandowski, na petição de número 7265, o que o ministro fez? Ele anulou, ele mandou voltar os acordos. O Ministério Público submeteu a ele, olha só, homologa aqui naquele primeiro momento, quando as partes celebram um acordo, e mandaram para ele. Homologa aí, verifica a regularidade, a voluntariedade e a legalidade desse acordo. E aí ele falou, tem algumas cláusulas aqui que não são legais, me parece.
Então, eu estou devolvendo o acordo para vocês. Isso foi na petição 27265 do Supremo Tribunal Federal. Aí eu chamo de segundo respiro democrático. Eu não sei se isso vai ser uma porta para rediscutir essas matérias e essas medidas que vêm sendo tomadas. Mas o Supremo Tribunal Federal, você vê que ele ainda também não está com a questão muito bem azeitada. Você tem ministro, se cai com a relatoria do ministro Edson Fachin, ministro Roberto Barroso, eles estão tranquilos, aceitando e homologando as cláusulas ao arrepio da legislação penal. Principalmente porque eles dizem que eles estão influenciando. Eu gosto que agora a moda no Supremo é justificar as decisões contrárias assim. Não, eu tenho influência anglo-saxônica. Aí os outros me dizem, não, eu tenho influência romano-germânica. E aí esse é o novo mote da erudição para essas contrariedades. Que eles, não, a minha formação ela é anglo-saxônica, lá a justiça negociada, ela é mais aprofundada, então eu acho isso com muita naturalidade. Essa questão de transigir com cláusulas penais, inclusive com penas e formas de cumprimento. Mas, de outro lado, o ministro Ricardo Lewandowski, que a quem é atribuída uma formação romano-germânica, que o juiz mais empoderado, e nesse caso, com menos distanciamento das questões, ele vai dizer o seguinte, não, espera aí, eu não posso avançar em matéria de reserva legal. Eu não posso aqui autorizar uma cláusula que eu estou dizendo que tem uma legislação que fala que essa medida aqui tem que se dar de outra forma. Porque, no final das contas, eu estou legislando. Se eu estou dizendo que pena tal, de crime tal, vai ser cumprida de forma A ou B, de que serve o legislador fazer um código penal dizendo que é de outra forma? Você reduz o poder do legislador a nada. Se você pode sentar numa mesa de negociação e... mas isso já acontece há muito tempo nos Estados Unidos. É um sucesso lá, né? A maior população carcerária do planeta. É um sucesso. E vamos estudar como é que funciona o play bargain. Eu prefiro me inspirar em alguns outros exemplos europeus muito mais bem-sucedidos de justiça penal. Eu não sei para quem os Estados Unidos é modelo de justiça penal. Para mim é um desastre completo. Mas eles dizem que não, mas lá funciona muito bem. Funciona. Como matéria de eficiência para fazer condenação rápida, funciona. Agora, se isso tem sido revertido em segurança, em tranquilidade social, justiça social, eu tenho muitas dúvidas mesmo. Então, essa é uma primeira preocupação que envolve aí esse artigo 4º, parágrafo 7 que eu estava mencionando. Tem umas outras cláusulas aqui, deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Esse caso aqui foi daquele Renato Rodrigues Pereira, da delação premiada. E o Ricardo Lewandowski ele vai justamente dizer que isso aí, que estão sendo feitas cláusulas, ofertados benefícios que se encontram absolutamente divorciados da legislação brasileira. E aí ele diz que o judiciário, ele que detém um monopólio da jurisdição. Então ele adota essa postura bem restritiva aí. E aí ele vai dizer, olha só, o que diz o artigo 4º, que fala do judiciário nesse acordo? O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que a colaboração advenha um ou mais dos resultados. Então, aqui está escrito o que o juiz pode fazer. Está escrito o que o juiz vai fazer. Mas o que está sendo feito? Está sendo feita uma interpretação extremamente alargada dos poderes do Ministério Público na mesa de negociação para ultrapassar isso aqui. Aí, nesse caso aqui, eu vou citar aqui, agora está vindo aqui algumas coisas do que eles tentaram empurrar nesse acordo que o Lewandowski rejeitou. O que eles chamam de regime fechado mitigado. Aí foi criado um regime. O que era o regime fechado mitigado? Com recolhimento domiciliar noturno, acrescido de prestação de serviço à comunidade. Ou seja, a prestação de serviço à comunidade é pena substitutiva de pena privativa de liberdade pela legislação brasileira. O que foi feito? Um regime misto. Eu vou dar para esse cara, ele vai fazer um recolhimento noturno e ele vai fazer uma prestação de serviço. Ou seja, você legisla. Você cria uma hipótese legal. E empurra. Não, porque eu acho que é mais justo isso aqui. Não interessa que o legislador não pensou nisso nem me autorizou. Mas, para fechar esse acordo, eu quero que você faça isso aqui. E se você leva isso às reais do absurdo, é possível, a gente vai pensar aqui o que será que não pode ser inventado. E qual é o limite ético de controle e de segurança jurídica? Para que serve o direito penal? Para trazer segurança jurídica. Para você que pratica um ato à margem da lei, saber o que pode acontecer com você. É para isso que o direito penal, dentro da construção moderna, se construiu. E é para isso que ele caminhou. É para trazer segurança jurídica, previsibilidade. A dogmática penal existe para isso. O princípio da legalidade penal existe para que as pessoas tenham clareza, segurança e tranquilidade daquilo que a elas pode acontecer se andarem à margem da lei. Você pode ser preso por tanto tempo, nesse regime assim, assado. Pode se modificar. Para mim, isso aqui não está funcionando legal. Aí você tem um processo legislativo. Você tem a reserva de um dos poderes dentro do sistema de controles que vai fazer essa análise.
que se renova por meio da vontade popular, um poder legitimamente, a questão da legitimidade democrática, ela é aqui muito importante. Quem fixa as penas a que pode ser submetido um ser humano é o poder constituído, o poder eleito. Tem-se uma demonização da política e a suposição de que os concursados, e falo como concursado, que são a reserva ética, os detentores de... Parece que todas as boas práticas, parece que nós temos alguns grupos no Brasil hoje que se arvoram alguma superioridade ética em relação aos demais. Que são os únicos probos, os únicos que estão vendo com clareza o que precisa se fazer em algum grau. Então, se ultrapassam perigosas barreiras legais em matéria de direito penal para se criar até mesmo sistemas de cumprimento de pena. O que muito me angustia, e, pelo visto, ao ministro Ricardo Lewandowski também, pela decisão que ele tomou aqui. Apesar de que, eu friso, a jurisprudência do Supremo majoritária é permissiva em relação a essas medidas, o que muito também me angustia. Porque esses acordos vêm sendo feitos diariamente, a gente tem visto aí pessoas que já estão, porque agora a Lava Jato já está um pouco mais velha, a gente já tem pessoas que já estão, inclusive, saindo. Ficaram 2 anos em casa, agora já estão numa fase aí de tornozeleira. Acho que foi nesse aqui, gente, teve um colaborador que ele pediu uma autorização para vir e mexer no exterior, enquanto estava cumprindo pena. Aí ele falou, pô, isso é brincadeira, né? Que autoriza a saída? Ele dizia que era trabalho, né? Que os negócios dele precisavam dar um help lá. Deixa eu ver aqui. A necessidade de cumprimento de pena em regime progressivo. Eu sei que foi o Ricardo já coloca. Lá, possibilidade. Com apenas 2 anos de cumprimento de pena em regime fechado, reclusão de 2 anos, no regime domiciliar fechado diferenciado, aí são inventados 1000 nomes. Imagina vocês estudando. Uns 1000 nomes. Possibilidade de viagens internacionais durante o cumprimento da pena. Além de 6 anos de estudos em cursos em conjunto com o Ministério Público. E 4 anos de prestação de serviços de comunidade. Uma salada. A salada virou pena. Vou fazer o cursinho lá que eu dou. Agora nós vamos fazer. O que você vai fazer? Você vai fazer o curso comigo. Imagina, você está sentando para negociar. Pô, roubei 50 milhões, o que eu vou ter que... Não, você vai ter que 2 anos em casa, pode viajar para o exterior, vai fazer um cursinho comigo e vai na igreja prestar um serviço lá, fazer uma obra lá, fazer um sopão. Isso não é direito penal, isso não é sério. O direito penal ele requer previsibilidade. Porque senão também fica assim, o subjetivismo do Ministério Público. E o Afrânio Silva Jardins, ele é um professor de processo penal que eu gosto muito, da UERJ. O Afrânio ele faz uma crítica a essa discricionalidade, que o Ministério Público acho que está se empoderando com isso. Ele pode estar dando um belo de um tiro no pé. Porque a gente pensa muito em Justiça Federal, Ministério Público Federal. Imagina o promotor lá de Extrema, ou do Norte de Minas, de Manga, o estadual, que ele vai ter uma caneta na mão, e aí o acusado sabe que ele está sendo denunciado ou não, porque o promotor quer ou não quer. Que proteção que o Ministério Público pode oferecer para esse cara? Porque uma coisa é o princípio da obrigatoriedade da ação penal que vigora. Pô, o cara está me denunciando aqui realmente, tem esse indício. A Polícia Federal a Polícia Civil mandou para o cara lá um auto de prisão em flagrante. Que essa pessoa está dando esse testemunho aqui de que eu fiz A ou B. Ele me indiciou no crime. O Ministério Público ali ele é obrigado. E as pessoas compreendem isso. Ele é obrigado a oferecer essa denúncia. Agora, vamos supor que tem 2 promotores na cidade. Um gosta muito dessas negociações. Aí, se cair com ele fala, a negociação comigo é assim, assim, assado. Com o cara da vara do lado, não, direito penal aqui comigo, eu negocio nesses termos aqui. Para mim, não. Aí, isso é 5 anos em casa. Se tivesse caído com o doutor, ele só dá 2 anos, isso mais 3 anos de curso com ele. Aí nós vamos ficar nas raias do imprevisível, nas raias do subjetivismo. E aí, às vezes, quem muito acha que está se empoderando, pode estar se prejudicando. Pode estar se prejudicando. E o Afrânio, ele tem mais de 30 anos de Ministério Público, ele fala isso. Ele fala, eu tenho muita preocupação com essa história desse empoderamento de disciplinar até de penas, para onde a gente vai caminhar. Porque quando a gente caminha para o subjetivismo, a gente coloca em xeque a nossa própria legitimidade. Por que eu estou dando A para fulano, por que eu estou dando B para cicrano? Nós tivemos, gente, o negócio é super recente. Nós tivemos um procurador da equipe do Rodrigo Janot, que teve todo aquele problema de estaria, supostamente, depois ele saiu para advogar. Eu não sei o que aconteceu ali, não sei nem se realmente ele fez alguma coisa fora do protocolo. Mas olha só como é que nós temos um problema. A pessoa que estava negociando na equipe, daqui a pouco ela saiu para fazer negociação da colaboração. Virou o jogo. E aí, com todo esse know-how de contato que ele tinha de dentro da instituição, tudo mais... Então, você começa a virar um bem, conhecimento. E aí a gente fala que o direito penal é seletivo hoje, quando a gente tem critérios objetivos. Imagina quando a gente partir para essa da influência. Se fulano tem entrada com promotor aqui na cidade. Não, quem tem entrada com promotor aqui na cidade para negociar é ciclano.
Não, o defensor aqui é amigo de jogar bola com o promotor. Aqui não constitui advogado, não. Fala com o defensor aqui. Aí a gente vai para o subjetivismo, a gente vai para o casuísmo. E é isso que a gente está caminhando aqui. Por enquanto está restrito a colarinho branco, né? Que está dentro das organizações criminosas e tudo mais. Só que esse entusiasmo com essa justiça eficiente, de rápida, esse processo penal miojo, 3 minutos está pronto, a gente faz audiência de custódia, já sentencia, já faz um acordo aqui. Isso tem seus efeitos colaterais. Então, isso muito me angustia, mas, basicamente, o que está em jogo hoje, eu queria que ficasse claro para vocês, nós temos a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que vem permitindo essas cláusulas ao arrepio da legislação, inclusive esses regimes aqui complexos, mas tem uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski que se você quiser matar pau numa prova, fazendo concurso, segunda fase, porra, como é que está a jurisprudência hoje? Pô, abre um capítulo. Mas a jurisprudência majoritária do Supremo é tal, mas nós temos a posição do ministro Ricardo Lewandowski, inclusive já decidiu, no sentido que cláusulas sem previsão legal não poderiam. Então, se você dá uma prova de defensoria, você abre já uma preliminar ali questionando a legalidade, amparado nessa decisão. Se você está numa prova de outra carreira, você mostra conhecimento. Tem essa decisão do ministro Ricardo, mas hoje o entendimento que está prevalecendo é que pode ser fixado esse acordo, então eu estou oferecendo, esse acordo é válido, você está ali numa prova de sentença, estão pedindo para você fazer uma minuta de decisão homologatória de acordo de colaboração premiada. Aí você vai ter que... Não, posso fazer isso, porque tem decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que me autoriza, apesar das respeitáveis posições do ministro Ricardo. Então, aí você está dominando o que está acontecendo aqui, essa polêmica. Mas eu acho que ainda aqui vai passar muita água. Alguém ficou com alguma dúvida ou queria perguntar alguma coisa? Porque eu sei que esse último tópico é um pouco mais complicado. Eu estou explicando uma questão que é mais complexa. Alguém queria perguntar alguma coisa sobre esses acordos, essas cláusulas de colaboração? Pode ficar à vontade, beleza? Se eu tiver sido muito rápido ou tiver passado por alguma coisa que vocês não entenderam, depois também pode me perguntar. Deixa eu pegar aqui o nosso último respiro. Esse caso aqui é o seguinte. Essa questão aqui é uma questão mais institucional. Talvez fosse bom a gente pular para a questão constitucional, porque aqui o último respiro democrático, eu estou falando de uma decisão do CNJ, de abrir um procedimento contra 3 juízes do Rio de Janeiro que participaram daquela movimentação pelo impeachment ou contra o impeachment. E aí o CNJ abriu o procedimento investigativo contra alguns juízes. E aí os limites da liberdade de expressão para membros desses cargos de liturgia foi debatido aqui. E, paralelo a isso, tem a questão da prisão em segunda instância. Eu acho que eu vou começar pela prisão, só porque é uma questão mais dogmática. Depois a gente passa por isso aqui. Então, um tema polêmico aí, aproveitando esse calor da discussão, eu acho que quando a gente estuda direito, a gente tem que ser... Eu passei em concurso relativamente rápido. Eu tomei posse aqui na Defensoria, eu tinha, acho que, 26 anos. Eu tenho 29 agora. Então, assim, por quê? Porque eu acho que a gente tem que ser estratégico como estuda. A gente tem que entender quais são as questões, quais são os problemas que o examinador vai querer que a gente ali ajude a oferecer soluções. Ele vai querer o tempo todo. Eu estou para a Defensoria. Por que se pergunta na prova de Defensoria, gente? Está gravando, mas tudo bem. Vai querer saber tráfico, roubo, homicídio, Lei Maria da Penha. Aí tinha os colegas meus que ficavam estudando durante horas os crimes contra a saúde pública, ali, daqueles pedaços ali do Código Penal, contra a exumação de corpo, infanticídio. Aí, não estou dizendo que isso não pode cair, é claro que pode, mas percentualmente, qual a probabilidade do examinador querer saber se você sabe a fundo a lei de drogas, que vai ser o seu dia a dia, saber se você sabe atacar uma dosimetria de pena por recurso de apelação, ou se ele vai querer saber que você saiba que na lei, uma lei de propriedade intelectual, tem um crime que é usar uma patente de alguém, entendeu? Então você tem que ser muito estratégico. Tem pessoas que elas dividiam assim o edital e davam absolutamente o mesmo tempo. Então isso fica como recomendação aí, e eu gosto sempre de tentar passar alguma coisa para as pessoas quando eu falo, principalmente com quem é estudante, que seja útil. Então, prova da OAB é a mesma coisa. O que está acontecendo? Por que a OAB, o que ela vai priorizar? São as questões que ela tá, de autoindagação que ela tem discutido. Ela vai divulgar, por exemplo, nessa questão da DPF, por isso que eu trouxe aqui também, que é importante, ela vai querer saber a defesa criminal, qual o papel do advogado, é isso que... São as coisas que cercam isso, que estão em debate na sociedade. Qual o papel do advogado? Qual o papel que se espera da ordem?
nesse momento de turbulência democrática? Sabe? Qual é o papel da defesa criminal? Num papel que a sociedade inteira acha que ela está ali só para defender bandido. Entendeu? Quais são? É isso que as instituições querem daquele que estão aspirando a entrar nos quadros dela? A compreensão. Então, quando você estuda para defensoria, eu acho que eu tive essa percepção, tive a felicidade de ter isso, de se refletir. Nas provas que eu fazia, que eu chegava lá, parecia que eu já tinha, eu sabia que ia perguntar isso aqui. Aí, e tinha uma facilidade, às vezes não passei, lógico que fiz vários concursos, não passei no primeiro que eu fiz, mas eu tinha uma facilidade de entender o que eles iam mais querer que eu ali apresentasse. E eu acho que na prova da OAB, na prova da magistratura, na prova a gente tem que entender o que está no ar. Isso parece um pouco genérico, mas é assim, o que está se discutindo em matéria de direito penal hoje? Por isso que eu acho que discutir esses tópicos, assim, atualidades, as aulas que você mais ganha questão é quando você vai ler o que é tema quente, sabe? O que está acontecendo aí? O que está sendo discutido na sociedade para nos auxiliar? O que eu posso ali? O que ele quer ouvir de mim? O que quando esse cara pegar minha prova, ele vai querer ler aqui? O que vai me identificar como um cara que, esse cara na minha carreira, para ser meu colega, é disso que eu estou precisando. Sabe? Pegar uma sentença e ver ali que teve dosimetria assim, feita de forma A, B e C, e o cara saber que não é daquela forma. E aí ele conseguir atacar aquilo com facilidade. É isso que o cara que está te examinando ele quer saber. Quer saber se você tem a capacidade de ter raciocínio jurídico, de entender. Aí você tem que ser técnico, você tem que ter o conhecimento para conseguir ser técnico, e por isso você tem que estudar muito mesmo, mas você também tem que ser estratégico, todo mundo estuda muito. Então, quando você sabe estudar, você passa muito na frente de muita gente. Então, quando você percebe aquelas coisas que estão em discussão, por exemplo, prisão em segundo grau. Todo mundo acha que sabe pra caramba. Todo mundo deve estar achando que sabe o que está sendo discutido no Supremo de forma muito tranquila. Não, isso aí eu estou acompanhando. Essa discussão eu estou discutindo. Agora está podendo prender depois desse... Ninguém vai te perguntar isso dessa forma. Sabe, o examinador, ele sabe que se ele perguntar isso, ele vai dar a mesma nota para todo mundo. Então, ele não vai te perguntar se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal hoje aceita a prisão depois de decisão transitada em julgado em segunda instância. Você vai ter que ter uma percepção ali para ele olhar a tua resposta e valorizá-la de forma diferente. Se você der uma prova valendo 5, você responde isso, você ganha meio, 1. Mas eu respondi o que ele me perguntou. Você tem que mostrar conhecimento. Você tem que mostrar conhecimento. A posição do Supremo até 2009 era uma. Depois isso mudou. Mudou por causa disso e daquilo. A composição do Supremo foi alterada assim, assado. O que se entendeu agora no voto de tal foi isso aqui. Aí o cara vai pegar a tua prova, esse aqui entendeu o que aconteceu. Às vezes ele pegou até uma informação que ele não tinha, isso acontece, pensa que não acontece. Caramba, olha só isso aqui que ele trouxe. Aí o cara vai pesquisar no Google lá para ver se aquilo que tu disse, corrige prova de aluno, a gente faz isso. Esse dado aqui que ele colocou, será que você é mesmo? Tu confere. Chama atenção, sabe? Quando vem uma coisa nova assim, que bacana, vou ter que dar uma nota mal para esse cara, porque eu tenho que diferenciar ele, porque ele respondeu melhor que os outros. E aí você cria até um padrão de correção, às vezes, em cima de uma resposta que te deram. Vai ter que voltar lá, recorrigir algumas coisas que você tinha feito, porque o cara levou para cima o padrão. Vou ter que pontuar isso aqui. Então, se eu estou fazendo essa introdução, talvez não é enfadonha, talvez seja um pouco enfadonha, mas é para chamar a atenção de vocês, que vocês têm que ter muita estratégia e atenção na hora de estudar, escolher o que estudar, porque o nosso tempo é pequeno. Então, se o nosso tempo é pequeno, a gente tem que saber o que a gente precisa saber. Aquilo que a gente não pode deixar de saber, para depois, então, partir para algumas coisas que você pode saber a mais que as pessoas. Aí você vai utilizar a tua capacidade de acumular conhecimento para tentar saber o máximo de coisas possíveis. Mas você tem que ter aquelas coisas muito claras que você não pode não saber. Prisão em segunda instância. Vamos lá. O que o Supremo Tribunal Federal entendeu nesse fatídico HC 6-5, que foi julgado agora? Quais são as duas grandes posições que estão em debate? Essa matéria, até 2009, ela tinha uma posição do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido, autorizativa, em relação à prisão depois de decisão da segunda instância criminal. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal já se percebia ali que tinha uma alteração que a maioria dos ministros não concordavam. E eles achavam que o princípio da não culpabilidade encerrava uma regra que não permitia aquela autorização para se prender depois da decisão em segundo grau. Então, naquele momento, salvo o melhor juízo, por 7-4, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não se poderia prender até que ocorresse o trânsito julgado da sentença penal condenatória. O que é trânsito julgado? Primeiro, qual o conceito de trânsito julgado? Alguém se arvora aí? Alguém tem ideia? O que é trânsito julgado? É simples. É isso. Decisão acerca da qual não cabe mais recurso. Decisão acerca da qual isso aqui é imutável. Isso aqui acabou. Não cabe mais recurso. Aí, quem trabalha aqui em cartório sabe, se botam um carimbo, transitou em julgado em, quando passa o prazo em branco do recurso,
Aí você vai lá, passou o tempo da apelação, passou o tempo de embargos da apelação, nada aconteceu, o pessoal da secretaria pegou e aqui, transitou em julgado lá. O cara certifica, ó, transitou em julgado em tal dia. Nos processos normalmente físicos, provavelmente você vê muito isso. E aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, o voto do ministro Barroso, ele é muito assertivo, ele fala muito bem, né? Os Barroso tem uma capacidade argumentativa de inteligência muito grande. Então, apesar da relatoria ali do HCC, do ministro Edson Fachin, eu acho que quem mais simboliza a posição hoje majoritária na corte é o ministro Luiz Roberto Barroso. O que ele fala? Por ele ser constitucionalista e ele ter muita habilidade, influência anglo-saxônica, né? De novo, que ele fala que ele tem, e que isso é norteador da... Ele diz o quê? Que esse princípio, esse é um princípio que não encerra a norma. Que a Constituição, em nenhum momento, ela fala em prisão. Alguém tem aí o inciso da não culpabilidade? Se alguém tiver, porque eu estou sem o código aqui, quem pode puxar aí? Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Algo assim. É esse mesmo texto? Se alguém puder... A regra é essa, mas... Só para não fugir do texto. Mas, enfim, vai estar escrito isso lá. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. E aí, o que ele fala? Que a presunção de inocência ele é um princípio. E, como princípio, ela sempre pode ser ponderada. Então, na primeira instância, você tem que ponderar. Você pode presumir, até que eu não posso presumir a culpabilidade. Porque você teve uma sentença. Aí a sentença seria o primeiro ato que abalaria essa presunção de inocência. Só que essa sentença não é suficiente para ser mais forte que a presunção de inocência ainda em primeiro grau. Então, aí na balança, ainda vigoraria, depois da sentença de primeiro grau, a presunção de inocência. Só que o ministro Luiz Roberto Barroso ele diz que depois da decisão de segunda instância, a presunção de inocência é arranhada de novo. E se ela é arranhada de novo, nesse momento, no entendimento dele, ela passa a pesar mais do que a presunção de inocência. Como ele é princípio e pode ser ponderada, ele entende que, nesse momento, a sentença aqui, a decisão de segundo grau, ela já abala a presunção de inocência de uma forma que permite que se expeça um decreto de prisão ali. Essa é a principal linha argumentativa para justificar a prisão depois da sentença transitada em julgado. O que se coloca, de outro lado, contra? Para mim, o melhor voto sobre isso foi o ministro Celso de Mello. O Celso de Mello vai fazer um resgate histórico e tudo mais, mas ele vai dizer o seguinte: a lei e a Constituição Federal não ensejam um princípio, encerram uma regra. Uma regra de que é que ninguém, quando se diz ninguém, aí é dicionário, é absolutamente ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E que isso... E quando você vai para lá, o que vai dizer? Que ninguém será... Aí o ministro Luiz Fux e o ministro Barroso, eles advogam. Não, mas a Constituição também fala em prisão. E quando ela fala em prisão, ela fala que ninguém será preso por prática de crime, por prisão em flagrante ou por ordem autorizada judiciário competente. E ele fala, não, e aí, então, depois da decisão de segundo grau, ele está sendo preso por ordem de autoridade judiciária competente. Então, está sendo respeitado. Esse é o argumento daqui. O problema foi que, além da Constituição encerrar regras e não só princípios, como é o da presunção de inocência, foi feita uma alteração, que é o artigo 283 do Código de Processo Penal. Quem tem aí? Alguém tem o Código Penal aí? Se puder ler aí. 283. Consegue aí? Eu acho aqui também na internet. Vocês têm que ter código, hein, gente? Aluno sem código? Deixa eu achar aqui também. Uhum. Olha o 283, eu achei que também. Vou dar uma lida para vocês aqui, deixa só a minha internet. Pronto. Ninguém, de novo ninguém. Agora é lei. A gente tem a regra lá da presunção de inocência na Constituição. Olha a lei, Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso. Agora está falando de prisão agora. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente. Ah, não, então está dando no mesmo. Não, porque vem a vírgula. Vírgula, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado.
ou no curso de investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva. Diante desse texto legal, cabe falar em ponderação principiológica? Para você dizer que pode, você tem que julgar esse artigo inconstitucional. Você vai ter que julgar esse... E aí entra a ADC que está lá em julgamento. Para você dizer que você pode prender, você vai ter que olhar para esse artigo 283 e vai ter que dizer que ele é inconstitucional. Aí eu já sei que já vão ser tirados da cartola outros princípios. O princípio da proteção insuficiente. Aí vai aquela... Quando a gente quer decidir para um lado, a gente escolhe um princípio da nossa cabeça, colegialidade. A gente inventa umas coisas que não estão escritas em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E você tira da cartola. Não, mas aí o Estado fica muito ineficiente. Problema do legislador. Eu não estou dizendo que a regra é boa, que a regra é ruim. Eu estou dizendo que pactos foram feitos, legislativos, e essa alteração aqui é de 2011. O que fez o legislador? A partir da decisão do Supremo de 2009, ele altera o Código de Processo Penal. Pô, bacana a decisão do Supremo. Então vamos adequar a lei, porque a lei tem que tornar claras as regras. E aí o legislador de 2011, ele altera a lei para obedecer o então entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em 2009, por 7-4, se eu não me engano. E aí agora, quando se altera o entendimento de novo, se esquece que existe isso aqui. Se esquece que existe uma ordem do legislador dizendo que não é só, você pode até achar que é um princípio, só que agora a lei encerrou uma regra. As paredes, as pedras de Brasília sabem que isso aqui é uma regra e que está tentando dar uma volta nela. Porque está escrito no 283 do Código de Processo Penal, então está na mesa para discussão, e foi essa toda a polêmica agora do julgamento de não se ter pautado essas ações, e ser passado o HC na frente, onde que se poderia dar uma decisão geral e uniforme para todo mundo sobre isso. Porque o Supremo Tribunal Federal vai ter que dizer que isso aqui é inconstitucional. Porque o que a OAB fez? A ação declaratória de constitucionalidade. Eu estou achando, olha só, vocês estão desrespeitando uma regra que é constitucional. Então eu quero que vocês declarem a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal e restabeleçam a ordem jurídica. Esse é o pedido da OAB na ADC. O Supremo, então, o que está em debate, está na mesa ainda em aberto no Supremo? É a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. O que é o artigo 283? Aí vocês vão ter que saber tudo isso que eu estou falando. Em 2011, depois do entendimento que o Supremo Tribunal Federal desenvolveu acerca da impossibilidade de se prender antes do trânsito em julgado, o legislador acatou a posição do Supremo Tribunal Federal. E ele, então, em 2011, altera, pelo devido processo legislativo, o Código de Processo Penal para fazer constar nele um entendimento pretoriano. É simples, a questão de ordem é simples e concatenada. Se você faz uma corrente cronológica, você entende bem isso. Até 2009 vigorava o entendimento, em 2009 ele muda, o legislador acata, e agora o Supremo volta atrás, mas esqueceu que fez uma lei que está sendo desconsiderada no novo entendimento. E você assiste os votos, parece que ele não existe. Às vezes um ministro fala passando ali, mas parece que não está escrito no Código de Processo Penal isso. Parece que, se vocês repararem, se foge o tempo todo, na hora de fazer o debate, com frases de efeito e jornalistas para o Jornal Nacional, mas tem muita corrupção. Mas, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí pega o caso lá, que o cara ficou do júri, aí pega as anomalias do sistema e tratam como uma regra, como se a gente não estivesse vendo gente presa todo santo dia, o dia inteiro. E como se não tivessem sido expedidos agora, nos nossos assistidos, mandatos em segundo grau. Como se a gente não estivesse vendo isso acontecer como está acontecendo. Ah, não, isso não interessa. Eu vi o Barroso dizendo, não é dos pobres que está se falando. E é como se ele falasse por eles. Como se ele já tivesse advogado por alguns dos nossos assistidos. Como se provou por A mais B, no curso das ações, que a Defensoria está atuando como amicus curiae, o contrário. Como está se demonstrando que está se falando sim da gente. Está se falando de quem trata da população mais pobre, e principalmente dela. Que é isso que está aqui em jogo. Então, e esses dados estatísticos, aí o Lênio, ele fez um artigo que é incrível no Conjur sobre... Tem aquele mito, não, mas isso é uma jabuticaba brasileira. Aí veio o ministro Celso também arrasou com isso, e o Lênio, ele falou, não, então vocês querem fazer como? Querem fazer como na Alemanha? Porque estão dizendo que a Alemanha ou em Portugal, só que o problema é que lá, na primeira instância, julgam 3 juízes. Você quer comparar os sistemas? Então vamos comparar os sistemas. Vamos comparar o sistema de forma séria. E lá você vai até a terceira instância, porque lá tem um tribunal qual que é o Constitucional. Não cabe esse tipo de recurso. Por isso que para lá não vai esse recurso.
Só que lá tem uma terceira instância, que faria às vezes o nosso STJ, que só se pode executar depois disso. Então, as comparações são feitas de forma anacrônica e não parametrizadas. Porque só se compara. Alguém tem algum sistema que funciona igual esses latinos americanos? Que vai o policial e vai falar: não, esse cara está sendo preso na área de tráfico e o cara está com meia dúzia de coisa no bolso. Você sabe se ele comprou, se ele estava vendendo, se ele realmente comprou. É uma penumbra, mas você condena, porque esse cara aí já tem uma passagem aqui, A, B, condena. E isso vai ser condenado, vai ser confirmado no tribunal, os pede mandado e esse cara vai pagar aí 7, 8 anos. É muito tempo de vida para ser feito com o descaso que está sendo feito. Porque se é área de compra, essa pergunta na audiência de tráfico, ela é... O policial... Não, ali é a área de venda de tráfico. Eu falei, e a área de compra também? Porque se é área de venda, é área de compra. Eu estou perguntando só, porque se é área de... Não, porque ali é área de venda. Não, tudo bem, bacana. E é de compra também? Aí ficou me olhando. Eu falei, não, estou perguntando, porque você está falando que é de venda, ele está falando que ele está comprando. É o depoimento que ele deu na delegacia. Não sei se é ou não. Só que a gente está exercendo a defesa do cara, tem que perguntar. O cara está dizendo ali que ele estava lá, que é usuário, que foi lá comprar. Tá? Foi apreendido com 3 meia dúzia de coisa no bolso. Aí eu falei, ué, tem gente que vai lá comprar também, não tem? Tem. Não, só para saber. Aí a gente vai ali estabelecer a prova. Mas é uma pergunta que às vezes não se faz, mas que é meio óbvia, né? Porque a gente vai nesse jargão, não, isso aí é conhecido no meio policial. Ou ele não, foi preso próximo à área de... Achei isso ali a 100 metros dele, num buraco enterrado, mas é onde ele costuma ir no buraco. Vocês estão rindo, gente. Peguem a sentença de tráfico, estudem. Assim, parece que é uma coisa que eu estou falando que é muito em abstrato. Isso é o dia a dia, numa vara criminal de tóxicos. Da capital, e estou dizendo, lógico, assim, talvez até a maior parte sejam sentenças acertadas. Eu não estou dizendo que é tudo inventado, ou que são plantados ali de dentro de cá, mas eu estou dizendo que o sistema ele é muito falho. Ele é sujeito a muitos erros. Como a forma como ele acontece, como ele opera hoje. O sistema ele é muito vulnerável a equívocos. A gente tem um percentual, as defensorias, teve um estudo do professor Tiago Botino que levou lá. No STF, a gente tem um percentual de reforma por habeas corpus de 30%. No STJ, 40%. Depende, ou não, 30% acho no STJ e 20%, alguma coisa aí. Mas é um terço das pessoas quase que vai para lá. Você tem algum tipo de correção a ser feita, algum tipo de ilegalidade, porque o habeas corpus corrige ilegalidade. Você tem uma atuação, e você tem uma dificuldade, uma insubordinação dos tribunais estaduais muito grande em relação à jurisprudência de Brasília. Então a gente tem que o tempo todo estar sonando lá. Olha aqui, o tribunal que está te respeitando o que você falou já. Todo dia, o dia inteiro, a segunda instância aqui nossa vai fazer esse tipo de comunicação. E a gente tem muito, muito êxito mesmo. A gente, uma vez o ministro Schett veio aqui, teve outro ministro que veio aqui também na casa, eles falam, gente, eu estou adorando que vocês estão lá em Brasília, levando os casos para a gente, porque é o dia inteiro. Assim, por exemplo, o Tribunal de São Paulo são muitos e muitos casos. Acho que esse percentual chega a 40% no Tribunal de São Paulo, de correções, que absolutamente desconsidera a jurisprudência dos tribunais superiores. Então a gente tem que levar isso para lá, por HC, que é a forma rápida de levar, então acaba tendo muito êxito. Então a prisão em segundo grau, na forma como a justiça criminal, e eu não estou dizendo que isso é culpa do judiciário, estou dizendo que o sistema ali hoje funciona assim, só do judiciário. É também, mas é culpa talvez nossa, do Ministério Público também, da forma de operar das polícias. É um problema sistêmico, mas que hoje ele funciona assim. A gente tem condenações meio McDonald's, meio na forma ali da forma pronta. E isso, sentença assim, que você vê a sentença é um copia-cola do caramba, né? Todo mundo sabe como são às vezes as petições dos órgãos públicos. E a vida das pessoas está ali dentro dessa indústria de McDonald's, sendo feita na linha de produção. E aí você vai, teve a sentença, 8 anos, que era cocaína, a cocaína é mais grave. Aí deu 8, os caras foram reincidentes, deu 10 anos, cara, 10 anos para pena de tráfico. 10 para um varejista, porque a gente não prende traficante, a gente prende vendedor de porcaria de esquina. No Brasil a gente não entra dentro de condomínio, para fazer esse tipo de medida. Então a gente prende meia dúzia de varejista, porcaria, tira 9 anos de vida do cara, quando sai dali, sai como? Sai um problema. Então, assim, e aí você vai executar esse tipo de sentença produzida nessa linha de produção automaticamente, sendo que, você tem aqui ainda gente em Minas Gerais que fixa regime inicial fechado obrigatório para pena de 1 ano e 8 meses. Isso é uma coisa que o tribunal decidiu isso, ó. Que o regime é aberto, que pode substituir as penas no crime de tráfico primário, quando aquele 33.4. Gente, vocês vão ver, para as sentenças tem gente que diz que o inicial fechado é obrigatório, vai botar o cara no fechado, se ele descumprir, o cara pode ter uma pena de 1 ano e 8, vai para o fechado. E a gente tem que levar essas coisas lá para cima. E é diante desse quadro que a gente quer falar em copiar modelo de primeiro mundo. De execução, a gente tem que ser eficiente, sem fazer, aí outra crítica que eu faço, sem fazer um estudo de impacto no sistema carcerário desse tipo de medida. Entendeu? Porque assim, se beleza, nós vamos adotar, vamos caminhar por aí. Qual o impacto que isso tem no sistema carcerário, né? Que é o maior desastre humanitário que a gente tem hoje.
é o sistema carcerário brasileiro. Qual o impacto que nesse tipo de decisão lá? E não é feito estudo. Quais recursos estão chegando para atender essa nova posicionamento da corte? Porque, pô, tá lotado. A gente trabalha com superlotação. Em estado A, B, vamos pegar os grandes centros, São Paulo, Minas e Rio. A gente trabalha com superlotação nos três. O que a gente está fazendo aí de recurso para ampliar a oferta de vaga, já que vai chegar mais gente aqui? E são discussões, parece que não, isso aí é outra coisa, isso aí é problema do executivo. Como se as pessoas não fossem presas por ordem de autoridade judiciária competente. Como se as pessoas fossem presas por ordem do executivo. Então, são questões que estão mal amarradas. Eu tenho a impressão que é muito claro. Enquanto você tem de pé o artigo 283 do Código de Processo Penal, que está longe de ser inconstitucional, está muito longe. Você pode não gostar dele, mas enquanto ele estiver escrito na lei, você tem um problema de ordem legal. A questão, eu também entendo que a presunção de inocência encerra uma regra de tratamento, como regra do judiciário em relação a ele processual. Regra de respeito processual, de aguardar a prisão, o trânsito em julgado, e regra de tratamento. Mas ainda para aqueles que entendem que encerra um princípio, tem que perguntar o que vai fazer com 283. E se não resolver esse problema, a gente está com um problema de sistema que não fecha. O Supremo Tribunal Federal está dizendo uma coisa, mas tem uma lei escrita dizendo o contrário. Então, e isso está nos causando muitos problemas. Eu vou citar. Nesse exemplo, não sei quem assistiu o julgamento, foi feito lá várias considerações, alguns ministros falaram, sobre a execução direta da sentença proferida no plenário do júri. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Agora, quando o cara for julgado no júri, apreensão automática, porque o júri, qual é o argumento? O júri é soberano. Qual o problema? Pergunta de vestibular. A soberania dos vereditos é uma garantia dele. Não é para ser usada contra ele. A soberania dos vereditos é para dizer que o judiciário não pode ir lá depois e mudar essa decisão. Essa é a regra encerrada pela soberania dos vereditos. Aí qual a interpretação que se faz? Não, se o júri é soberano, eu tenho que prender de uma vez. Mas você está usando uma garantia do cidadão contra ele. Você está chegando às reais do absurdo de pegar um direito do cara, que é o de, olha só, o júri para mim é uma garantia, eu tenho o direito de ser julgado por um júri soberano, que o judiciário não vai poder chegar lá, que pode me absolver, inclusive, por pena, por clemência, como acontece todo dia, pelas várias criminais do país. Em determinado caso, A ou B, o júri pode ir lá, a mulher que apanhou a vida inteira, 10 anos depois de ser surrada e ficar tetraplégica, ela pegou o cara, foi dar uma pancada na cabeça dela, pegou uma tesoura e virou no coração dele, matou o cara. Vai ter muito juriado achando que essa mulher fez bem. E vai mandar ela para casa. Acontece isso. E por aí vai. Estou dando um exemplo de pai que mata o estuprador da filha. É o exemplo de livro sempre. O júri não pode absolvê-lo? Pode. Esse é o exemplo de júri. O que diferencia o júri do juiz togado? É a soberania que ele tem. O júri é soberano. É o par julgando o par. E aí se pega isso e faz o quê? Se usa contra o cara. Não, se o júri é soberano, para você acabou o papo. Mas cabe recurso. Não, mas acabou o papo. Já foi julgado por um júri soberano. Isso, gente, é 4-1 na primeira turma. A gente está perdendo. Isso que parecia até ontem, com o mesmo texto constitucional, nós estamos aí desde 88. Nesse aspecto não mudou. O Costa fez uma reforma em 2008 sobre o júri, mas em relação a isso não mudou. Desde 88 nós estamos fazendo dentro dessa sistemática de se aguardar o recurso. Agora, numa canetada, todo mundo... Não, mas o júri é soberano, então vamos prender logo. E chegou-se à conclusão que tem que prender logo. Por uma alteração de entendimento ali, que acha que é melhor, porque o crime é muito grave. Ou seja, está se dando, e aí é o que está vendendo gato por lebre, que essa alteração é para atingir os poderosos, e quem vai pagar o pato de novo é quem comete os crimes, é a ralé que comete os crimes de pobre. Que são os crimes patrimoniais, esses crimes de tráfico-ocídios, que é a regra de guerra de tráfico, e caso ocorrendo em violência doméstica, ali, tem um índice muito alto também de homicídios cometidos dentro do ambiente doméstico. Então é esse povo que vai pagar o pato. Que vai, e eu pergunto também, aí pergunta de ordem prática, quem é que vai fazer júri de réu solto agora? Tu vai mandar o cara lá? Eu não. Eu vou ter que avisar o cara antes dele lá. Meu amigo, se você vier, você pode ser preso. Eu ia te dar só uma notícia. Dependendo do que vai acontecer aqui hoje, ser preso hoje. Quem que vai fazer júri de réu solto hoje no Brasil? Eu acho que as defensorias vão ter que avisar os seus acusados. Olha só, tem um risco muito grande do resultado, dependendo, eu vou até recorrer. Mas você sai daqui hoje preso. Já despede. Então, assim,
reflexamente, aí um prejuízo de ordem prática vai estar prejudicando o próprio direito do cara de ser ouvido. Porque me parece que é uma faca no pescoço você dizer para o cara. Se você vai, porque uma coisa é a prisão preventiva, que ela vai ter, o cara vai ter que ter os requisitos lá. Outra coisa é falar para o cara, se perder hoje, acabou. Ah, mas é o primeiro julgamento que eu vou ter. O direito ao duplo grau de jurisdição está na Corte da Convenção Americana de Direitos Humanos. Foi o que o ministro Marco Aurélio, que fica vencido nessa primeira turma, ele falou, quando começou esse papo lá. Ele falou, mas olha só, gente, o direito ao duplo... Tem apelação, tá? O direito ao duplo grau de jurisdição não acabou, não. Uma coisa a gente discute aqui de duplo grau. Agora, 1 grau? Nós vamos prender no 1º grau agora? Esse é o problema quando você abre as portas sem regras claras. Onde passa um boi, passa uma boiada. Aonde estava passando a prisão em 2º grau, agora já está passando a prisão em 1º grau. Daqui a pouco vai passar a prisão em 1º grau para crime A ou B. E sabe-se Deus o que vai acontecer lá dentro desse caminho. Então eu tenho muita preocupação com esse discurso do eficientismo penal, com esse discurso do vamos resolver as coisas aqui no que é melhor, no sentimento social, porque quando um juiz ouve as vozes das ruas, ele silencia da Constituição. Porque o papel do judiciário é contra-majoritário, não é agradar. O judiciário está ali justamente para proteger as pessoas e os direitos fundamentais delas de maiorias de ocasião, formadas seja por deturpação da opinião pública ou seja por razão. Mesmo aquele que a opinião pública quer ver execrado com razão, tem direito a um julgamento justo. Isso é uma conquista civilizatória, uma conquista da humanidade, que nenhum país civilizado do mundo aboliu. Então a gente não pode querer se comparar a regimes totalitários do sistema. Se a gente quer ser um país de primeiro mundo que respeite as garantias fundamentais, a gente não pode atropelá-las. Usando de erudições e de falsos argumentos, de coisas que não estão escritas na Constituição, para dar dribles, usando de habilidade hermenêutica e discursiva para dar dribles em regras claras e consolidadas, que é o que me parece que vem acontecendo em alguns temas como esse. Então, vou, acho que liberá-los mais cedo, são 4h25. Espero que tenha cumprido meu papel de não deixá-los aqui também sem aula hoje, porque o professor teve esse problema. E espero que tenha sido amanhã uma tarde proveitosa também para todos vocês que pudessem refletir aqui, dividindo angústias aqui. Eu não trouxe slides, que eu acabei, são algumas reflexões minhas que eu trouxe aqui para dividir com vocês, mas não era uma palestra pronta, uma aula pronta, mas são 3 temas que eu acho que são muito quentes e muito... Em atualidade, eu estou escrevendo ainda esse artigo e eu acho que são coisas da maior importância para a gente estar aí refletindo e angustiando, principalmente dentro dessa casa que se propõe a fazer a defesa democrática. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou a dispor. No mais, uma boa semana para todo mundo aí. Beleza? Boa tarde, gente.